O Evangelho de hoje vem para nos lembrar da importância de equilibrar nossas responsabilidades terrenas com nossa devoção espiritual. Jesus nos ensina a respeitar as autoridades, também a cumprir nossas obrigações cívicas, como o pagamento dos impostos. Isso tudo sem jamais esquecer que nossa lealdade final é a Deus. Em um mundo onde frequentemente somos consumidos por preocupações materiais, então este Evangelho de hoje nos chama a colocar Deus no centro de nossas vidas. Isso porque Ele nos desafia a viver com integridade, evitando a hipocrisia, a também ser sinceros em nossa fé. Ao reconhecer a necessidade, então, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, somos encorajados a buscar um equilíbrio saudável, servindo ao bem comum enquanto permanecemos fiéis aos ensinamentos divinos. Dessa forma, encontramos então orientação, força para enfrentar os dilemas, os desafios da vida com fé, esperança e coragem. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 4 de junho de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 12, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, novamente é uma grande alegria ter a presença de todos aqui para meditarmos juntos a Palavra de Deus. E hoje este lindo Evangelho apresenta um episódio significativo do mistério de Jesus, a questão do tributo a César. Este episódio, queridos, se passa em um contexto de grande tensão política, religiosa. As autoridades judaicas, na tentativa de desacreditar Jesus, encontrar também o motivo para acusá-lo, então enviam alguns fariseus e partidários de Herodes para fazer uma pergunta capciosa, podemos dizer assim. É lícito ou não pagar o imposto a César? Antes de refletir sobre isso, queridos, é muito importante contextualizar. Vamos extrair deste ensinamento valioso as lições que ele nos proporciona ainda hoje, lembrando que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de nos orientar em todas as circunstâncias da vida. Antes, nós precisamos compreender que na época de Jesus, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Os judeus eram obrigados a pagar tributos a César, o imperador romano. E este imposto era um símbolo da opressão, um motivo também de grande descontentamento entre o povo judeu. Então,
a pergunta dirigida a Jesus não era apenas sobre uma legalidade do pagamento de impostos, mas também sobre a lealdade e a identidade nacional e religiosa. Os fariseus, os herodianos, apesar de suas diferenças políticas e religiosas, então se unem com um propósito comum: tentar apanhar Jesus em alguma palavra que pudesse ser usada contra ele. Se Jesus dissesse que o imposto deveria ser pago, ele seria visto como um traidor do seu povo. Se dissesse que não deveria ser pago, poderia ser acusado de incitar a revolta contra Roma. Então Jesus, com sabedoria, percebe a hipocrisia deles. Responde com uma pergunta: de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Quando eles respondem: de César, então Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta, queridos, de Jesus é rica em significado e nos oferece hoje várias lições importantes. Primeiro, porque Jesus não nega a autoridade civil e também a necessidade de cumprir com suas obrigações civis, incluindo o pagamento de impostos. E isso nos ensina que, como cristãos, nós devemos respeitar as autoridades constituídas, cumprir com nossos deveres cívicos. Essa é uma lição muito importante, especialmente em um mundo onde muitas vezes se questiona a legitimidade das instituições e autoridades. Ao mesmo tempo, Jesus coloca um limite claro à autoridade terrena, lembrando-nos de que nossa lealdade última deve ser a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Significa, queridos, que nossa adoração, nosso coração e nossa vida pertence a Deus. Esse ensinamento, então, nos chama a refletir sobre onde colocamos nossas prioridades e lealdades. Uma outra lição que este evangelho, então, também nos apresenta é a separação entre o temporal e o espiritual. Isso porque Jesus estabelece uma distinção entre o que pertence ao mundo e o que pertence a Deus. E essa separação é essencial para mantermos um equilíbrio saudável em nossas vidas. Devemos sim cumprir com nossas responsabilidades materiais, mas nunca permitir que elas nos afastem de nossas obrigações espirituais. Claro que no nosso dia a dia, muitas vezes nos vemos envolvidos com tantas preocupações materiais, seja trabalho, dinheiro, status social. Só que Jesus nos lembra que, embora essas coisas tenham seu lugar, elas não devem nos distrair do nosso propósito maior, que é servir a Deus e buscar o seu reino. Outra lição que este evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas é sobre a hipocrisia e a sinceridade também no seguimento de Jesus. Veja os fariseus. Eles, os herodianos, vieram até Jesus com intenções hipócritas, tentando apanhá-lo em uma armadilha. Só que Jesus, ao perceber a hipocrisia deles, os desafia a serem sinceros em suas intenções e ações. Esse episódio, então, nos ensina a importância da sinceridade em nosso seguimento de Cristo. Devemos, então, queridos, examinar nossos corações, nossas motivações. Será que estamos seguindo a Jesus por amor, por sinceridade, ou estamos apenas buscando nossos próprios interesses? A verdadeira fé exige autenticidade, um compromisso também genuíno com os ensinamentos de Cristo. E para poder aplicar tudo isso em nossas vidas, sabemos que é um desafio. Isso porque nós vivemos em um mundo complexo, onde frequentemente nós enfrentamos dilemas entre nossas responsabilidades cíveis e nossas convicções religiosas. Primeiramente, ao cumprir com nossas responsabilidades cíveis, como o pagamento de impostos, nós devemos lembrar que fazemos parte de uma sociedade e que temos deveres para com o bem comum. No entanto, nossa lealdade final é a Deus. Em um mundo que frequentemente valoriza o material sobre o espiritual, somos então chamados a manter Deus no centro de nossas vidas. E em segundo lugar, ao lidarmos com as preocupações materiais,
devemos buscar um equilíbrio. A preocupação com o trabalho, com as finanças, não deve nos afastar de nossa fé, de nossas responsabilidades espirituais. Devemos lembrar sempre de dar a Deus o que é de Deus. Nosso tempo, nossa oração, nosso serviço também aos outros. E também a sinceridade. A sinceridade em nosso seguimento de Jesus é muito importante. Em um mundo onde nós somos tentados a buscar nossos próprios interesses, Jesus então nos chama a ser autênticos e a seguir seus ensinamentos com coração puro, sincero. Isso significa ser honesto em nossa fé e não usar a religião para nossos próprios fins. Então, queridos, com todas as lições deste lindo e importantíssimo Evangelho de hoje, observem que nos desafia a refletir sobre nossas lealdades, nossas responsabilidades, nossa também sinceridade no seguimento de Cristo. Jesus nos ensina a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, lembrando-nos de manter um equilíbrio saudável entre nossas obrigações terrenas e nossa devoção espiritual. Que possamos então, com a graça de Deus, viver essas lições em nossas vidas, cumprindo nossas responsabilidades civis com integridade e mantendo Deus sempre no centro de nossas vidas. E sejamos sinceros em nossa fé, autênticos também em nosso amor por Cristo, seguindo sempre seus ensinamentos com coração puro e dedicado. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase e tome posse. Senhor Jesus, Tu és o centro da minha vida. E neste propósito, ó Senhor Jesus, reconhecemos a sabedoria, a profundidade dos Teus ensinamentos. Então ensina-nos a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vivendo de forma íntegra, justa também em todas as esferas de nossas vidas. Conceda-nos discernimento para cumprir nossas responsabilidades com honestidade e, ao mesmo tempo, manter nosso coração voltado para Ti. E nunca nos esqueçamos de que tudo o que temos e somos pertence a Ti. Livra-nos da hipocrisia que tentou Te apanhar em armadilha. Ajuda-nos a ser sinceros, autênticos em nossa fé, buscando Te seguir com coração puro, dedicado. Dá-nos a coragem de colocar Tuas palavras em prática, mesmo quando enfrentamos dilemas difíceis, desafios. Então, Senhor, fortalece-nos, tudo para encontrar equilíbrio entre nossas obrigações materiais e nossas responsabilidades espirituais. E possamos servir ao bem comum com justiça, mas sem jamais negligenciar nossa devoção a Ti. Guia-nos, Senhor, para que em todas as coisas possamos então refletir Teu amor e Tua verdade, vivendo sempre de acordo com Tua vontade e sendo luz em meio à escuridão deste mundo. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Será muito importante, se for possível, você deixar o like, o gostei neste vídeo, se inscrever também aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar a palavra de Deus. Faça este evangelho chegar a mais e mais pessoas que precisam ser tocadas, ajudadas, que a palavra de Deus possa transformar a vida de muitas pessoas, assim como transformou a minha, assim como está transformando milhares e milhares de pessoas. Conto também com a sua ajuda.
Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia.